O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão. Último episódio da época 2019-2020. Já estou a assumir, se calhar o Prata vai dizer que não, mas é o último episódio. Depois vamos de férias. Regressamos em setembro. Vamos então fazer o terceiro rescaldo. Faltava os craques, os intervenientes, os jogadores. Vamos dividir este episódio um bocado como o Prata fazia nas crónicas dele. Vão ser 5 capítulos. O primeiro vai ser os melhores jogadores. O segundo, as desilusões. O terceiro, top miúdos. O 4, perplexidades. E o 5, a lista de vendas. Pronto, vamos então começar. Já achei curioso da maneira como tu foste reduzindo as coisas, não é? Os craques, intervenientes, jogadores. Foste sempre assim a dizer. Foi vamos a reparar. Queres começar pelas desilusões, não é? Não, vamos começar pelos melhores. Vamos começar pela parte melhor. Aqui o tema das perplexidades, até fiquei curioso a ver o que é que Prata queria pôr aqui, mas vamos lá ver o que é que... Até fui ler o que é que ele escrevia, mas até do que eu fui ler, eu vou dizer quem foi o primeiro que ele destacou em 2017, nas perplexidades, porque de seguida vou-lhe passar a bola para ele então dizer quem são os melhores, e acho que isto é um bom segue. Eu agora aprendi os termos em inglês, vou aproveitá-los. Acho que é um bom segue para o Prata pegar. Então, o que ele tinha escolhido como a maior perplexidade em 2017 foi, por último, neste caso era o primeiro, temos Corona. É um jogador desconcertante, um talento puro, que em certos pontos até parece superior ao de Brahim, mas continua a tardar o momento em que Corona se firma como um indiscutível talento. Tem pés, tem velocidade, mas não tem o mindset necessário, aquela fúria de vencer que vemos, por exemplo, no André Silva e no Maxi. O problema é que dizemos isto há 2 anos. Quando é que ele vai deixar de jogar para o Futebol Clube Corona? Será que vale a pena esperar ou vamos ter de aturar estas épocas de fogachos e de um talento por cumprir? Valeu a pena esperar, Prata? O mindset que faltava era o Conceição? Eu acho que sim. Porque não há grande dúvida que, sobretudo, os últimos 2 anos foram muito superiores aos anteriores. Não é? Já no ano passado, se tivéssemos que fazer um top 3, eu punha o Corona, pelo menos punha em segundo lugar, atrás do Militão. Eu fui ver no ano passado e de facto no ano passado não se fez. Não, porque apanhou aquela transição entre artigos de blog e podcast e acabei por não fazer. E a desilusão também foi grande. Não, mas eu fiz artigos durante o Tetra, não é? Sim, portanto, e este é precisamente o ano do Tetra. Este o que eu li. Pois. Sim. Portanto, não era por aí. Mas pronto, vamos aos jogadores. É isso. Apostei neste. Por isso se calhar vai ser dos 3. Para mim, em primeiro lugar está o Corona. É o meu destaque da época. É o MVP da época do Porto. Eu acho que não disse isto no início. Nós decidimos que só íamos escolher 3 em cada das 5 categorias que falei. Vamos lá ver quem cumpre. Podes continuar agora. Só queres vender 3? Só queres vender 3 no ponto 5? É isso, eu vou fazer batata. Sobretudo nesse ponto 5. Mas o Corona é especial porque já no ano passado tinha demonstrado um rendimento fora do comum nele, muito mais constante, sobretudo é a consistência que mudou, porque o resto já lá estava tudo, e disseste, ainda bem que citaste, eu a escrever sobre ele há uns anos, porque de facto isso evoluiu, e por isso evoluir, que ele torna-se a estrela da equipa. Era simples, só faltava esse clique, porque o talento estava todo lá. Mas estavas com medo daquilo que lá mais estava a ler, não estavas? Estavas com medo? Não, quer dizer, eu tenho a certeza que ele... Não foi. Mas eu tenho a certeza que vais arranjar coisas muito mais embaraçosas que essas, se continuares a procurar. Hoje foi só esta, mas isto seria divertido, uma pessoa por gastar tempo a fazer isso, quer nisso, quer no que eu tinha dito no outro episódio. Isso, ouvir os episódios e sacar a nossa, assim, tipo em 5 minutos, o que dissemos em 70 episódios. Era engraçado.
Sim, mas eu estou a dizer, se fores ver até coisas que digo desde 2006, aí então, sobretudo esses do início, são coisas provavelmente muito embaraçosas. Mas pronto, Fica para a esperemos que não segunda tenhas vaga da tempo. pandemia. Não deves ter tempo para isso. Tens 2 filhas, não sei o que. Deixa-te isso. Pronto, mais a Continuando. sério. Uma das outras coisas importantes para dizer sobre o Corona é que outra descoberta do Sérgio é a polivalência, não é? Ele fez quantas posições? Desde defesa de direito quando foi preciso, quando não havia mais ninguém e não se confiava nem em Sarabias, nem em Manafás, nem em Tomás, nem em nada. Foi ele que quebrou ali o galho. E joga na direita, joga na esquerda, joga atrás do ponta de lança, enfim, é um canivete suíço, basicamente. Portanto, é um bocado por aí. Também não vou falar muito mais, senão vocês depois não têm o que dizer, porque de certeza que o escolheram. Em segundo lugar, também vão escolher de certeza que é o Otávio, não é? Com a agravante que não começa a época a titular, conquista a titularidade e pega na equipa também de uma maneira e não voltou a largar, e é outro gajo que joga em várias posições. Portanto, ao Otávio não faltava muito, que a agressividade sempre estava lá, se calhar faltava um bocadinho mais de um treinador que apostasse mais nele em continuidade, porque eu acho que era daqueles que tinha tudo para ser importante. Tem muitas lesões. Sim. Tem muitas lesões. E depois, também. Sim, foi tendo, de vez em quando em alturas inconvenientes, foi tendo lesões. E o terceiro, pus o Alex Telles, por um motivo em especial, que é os outros mais pela dinâmica de jogo que dão à equipa e tudo mais, mas o Alex também é um ponto fundamental numa das nossas maiores valências como equipa, que é as bolas paradas, e o Alex aí é o que marca grande parte delas, ainda por cima marca os penaltis e isto tudo para além do que ele é como jogador, e além disso ainda marcou aqueles bilhetes de fora da área em jogos muito importantes. Portanto, por muito que já tivéssemos, eu acho que já vimos épocas melhores ao Alex em termos sobretudo defensivos e em termos de propensão ofensiva, mais na parte do drible e não sei o que, já o vimos com mais fogo nessa área, mas se calhar nesta acabou por ser mais importante. E por isso estão 3 e cumpri as regras. Muito bem. Vou pegar eu porque se calhar nem todos votaram no Corona em primeiro. Eu não foi o caso, portanto vai ser a decisão ali para o piso. Pronto, eu escolhi antes o Otávio, porque é um gosto particular, é algo que já vem de algum tempo, nós já fomos falando aí, etc. E eu já tive a aberração de o comparar com o Deco, ainda antes de aparecer este Otávio melhor de final da época. É um jogador que me faz lembrar em certos momentos. Nós já o acompanhávamos quando ele estava emprestado, e aquele jogo aqui em Braga, contra o Braga pelo Vitória, ainda por cima nessa altura eu trabalhava diariamente com um braguista, ele partiu aquilo tudo, partiu tudo, e naquele jeito de Deco, e foi fantástico. Pronto, e a partir daí o gosto foi especial, portanto confesso que aqui é aqui o gosto particular, e também, na minha opinião, a parte pós-pandemia, em que acho que ele teve mais decisivo que o Corona, que o voto vai para ele. O voto final, acho que merece. Por tudo, depois também temos o nosso histórico aqui de brincar com a cena do Otávio, por termos alguns amigos que não gostam dele, mas é um gosto também pessoal, e por isso eu vou dar ao Otávio o melhor da época. Para mim foi o melhor. Se perguntares à minha filha Rita, ela diz que é o Otávio. Atenção que os primeiros golos pós-pandemia foram todos de Corona. Correto, mas depois desses jogos, e esses foram os piores, ele teve um bocado em baixo. Tipo, mesmo agora na final da taça, o Otávio teve lá em cima. Acho que teve melhor. Okay. Nesta parte acho que o Otávio teve melhor. Mas bem, não percebo essa parte. A Rita diz que é o Otávio ou diz que é o Soares? Não. Ela diz que o papá, quando lhe perguntei o papá quem é que gosta, ela diz que é o Otávio. Ok. Quem se fosse ela, para
para ela era o Soares. Para ela né? o Tiquinho, não há dúvidas. Para ela o Tiquinho, não há dúvidas. Pronto, a segunda é então o Corona. Pronto, é um tratado, aquelas recepções, os golos e depois a tal raça que passou a ter com o Conceição. Fica então ainda o momento que depois disse não no episódio anterior, que também éramos para falar do momento, o tal momento simbólico da cueca ao Rafa. E esse é mesmo tipo o momento do campeonato. Se tivéssemos de escolher o momento, eu escolhia esse. Por último, e também é igual, é o Teles. Porque apesar de ter parecido muito em esforço durante toda a época, até há aqueles jogos em que não joga, em que o Manafá vai para a esquerda, tipo o Famalicão, teve aparentemente uns furos abaixo da época anterior. Mas depois é como o Pires diz, não é? Vamos à estatística e aquilo não falha. Aquilo é gols, aquilo é assistências, aquilo é festejos nos cortes e além disso tem os 2 gols decisivos no Bessa e contra o Portimonense em casa. Os tais 2 bilhetes que o Prata falava. Sem esquecer que também, quando teve que marcar o penalti contra o Benfica, marcou. Ok, tinha falhado contra o Braga, mas aquele é que não podia falhar. E não falhou, portanto, por isso Teles como terceiro. Depois tinha aqui as menções honrosas, mas vou deixar o Pires falar primeiro. Porque uma pessoa... Quem vai aldrabar vai ser tu. Não, tiveste a pensar nos 3 melhores e depois, de facto, se calhar poderíamos falar aqui de mais alguns gajos. Mas Pires, desempata lá para o Corona. Não, eu até te ia dizer, por acaso, lá, mas está a correr mal. Não tínhamos que combinar melhor isto, que o cambalache não vai funcionar desta vez. Mas pronto. Sabes que eu comecei a escrever de quinto ponto melhores. E fui ao plantel e comecei a escrever. Marche, Pepe, Teles, Mbemba, Otávio, depois, peraí, são só 3. Então tive a formular isto tudo. Para mim, primeiro acho que é Corona. Por tudo aquilo que vocês já falaram, pronto, foi mais um upgrade esta época às anteriores, já do ano passado, e então às anteriores acho que nem se fala, muito mais consistente a nível exibicional, e então essa questão de ele poder render em qualquer posição, da forma como ele rende, as garantias que ele dá, enquanto vocês estavam a falar, estão-me a lembrar, até porque ele na Luz joga a defesa direito, não é? Mas houve um outro jogo até muito interessante, acho que foi contra a Roma o ano passado, já na época anterior, em que o Maxi entra, não, mas depois o Maxi entra, o Militão sai no prolongamento, o Militão sai completamente esgotado no prolongamento, mas quem fica a defesa direita é o Corona e é o Maxi que está lá a correr feito todo e depois até acaba por falhar um gol no fim. Mas essa ideia que eu tenho. É o jogo em casa e ele até fica. E é o Corona que até faz defesa direita, mas pronto, isso por todos e mais algum. Até acho que Corona é o, para mim também é o melhor, é o dos que destaca mais. Segundo também é o Otávio. A maneira como ele também evoluiu, digamos assim, acho que também lhe faltava isso, era que fosse aposta de uma forma constante, consistente. O ano passado enterrou algumas vezes e parece que foi abaixo completamente, e hoje em dia ele é daqueles gajos que é tipo Brahim, estás a ver? Não se importa muito com os assobios e assume quando tem que assumir, vai para cima deles, que era o único que nós vemos às vezes no Dragão quando as coisas estão a correr mal, e se calhar é o único que parte para cima deles, mesmo que perca a bola, é subiada, a seguir torna a fazer o mesmo, não se importa com isso, e acho que melhorou muito também nesse aspecto, de aguentar muito mais com as críticas e a maneira como ele vibra, a maneira como ele vibra mesmo no jogo. Há um vídeo muito interessante no jogo contra o Benfica, que ele faz o cruzamento para o Sérgio Oliveira, ele está sozinho a festejar com os adeptos, e depois no terceiro gol ele cumprimenta todos os jogadores. É excelente, mesmo nos festejos acho que também teve muito bem. No terceiro, pelos vistos também teve muito bem no túnel com o Benfica na final da taça. Mas foi, não sabia dessa. Não há relatos, pelo menos eles queixaram-se. Então teve muito bem, se ele teve com essa performance e ninguém viu, ou as câmaras não filmaram. Na publicação que eles têm a imitar a nossa, acho que se queixaram de qualquer coisa, e especificamente do Otávio. Lembro de uma dele no Dragão com o Ederson. Também espumar-se todo para cima dele, tem em cima uma vaga ideia. Não, ele é fantástico, então ainda por cima agora os gajos do Benfica adoram, que ele põe-se a comentar aí nas redes sociais, chora bebé, não chora para lá, não chores bebé. Mas chora bebé, foda-se, é mesmo a picá-los, mas pronto, está fantástico. Para terceiro, a mim custou-me como caraças,
definir aqui o terceiro, porque eu podia ir por montes de fatores. Não coloquei Teles porque acho que mais uma vez exibiu-se a grande nível, quem dera às equipas ter um lateral com o número de golos e assistências que ele tem durante o ano, mas foi um bocadinho mais do mesmo aquilo que ele já nos habituou, portanto não surpreendeu muito pela positiva, manteve a bitola, que é muito alta e é muito bom. Eu aqui preferi destacar, se calhar por outros aspectos, não tanto do futebol, mas pela importância, e isto não sei nenhuma informação interna, é aquilo que me dá a entender, ou é daquilo que eu vejo. E dei o terceiro lugar ao Pep. Ele que em certas alturas do campeonato até não foi opção, ou até estava no banco, houve ali alturas em que a dupla de centrais era até Mbemba e Marcano. Eu sinto que eu sinto que o Pep é um esteio ali no próprio grupo, não só no campo, também no balneário. E no campo parece-me claramente ali a voz do treinador e a mim ficam-me vários momentos desta época no Pep, por exemplo no jogo contra o Benfica, em que ele recupera de lesão, aquilo que já falámos até no jogo anterior, em que noto que ele está até limitado no jogo contra o Benfica, mas a vontade com que ele está lá no campo, a entrar de duro, como ele vira acho que até o Vinícius, não, é o Tarapte, até para que depois dá o penalti quando eles voltam atrás. A maneira como ele não se intimida ou até vai para cima deles, acho que é um exemplo até para os mais novos. Isso pode servir de exemplo até para os colegas de equipa. E depois há um pormenor que me deixou muito... não digo sensibilizado, não é chegar a esse ponto, mas aquele pormenor no jogo contra o Tondela, do Danilo entrar na primeira parte, o jogo estar a decorrer, ele entra, o jogo está a decorrer e ele vai, com o jogo a decorrer, dá um pique até ao Danilo, só para lhe dar a braçadeira, na altura era o Pepe que era o capitão, o jogo está a decorrer e ele mete a braçadeira no Danilo, demonstra muito que se calhar o verdadeiro capitão durante a época foi ele, e se calhar puxou o Danilo para cima, porque eu continuo a olhar para o Danilo, o Conceição naquela entrevista no 11 disse que agora sim o Danilo é um verdadeiro capitão, mas eu continuo a olhar para ele e não o vejo assim com um carisma assim de arrastar o grupo, e vejo no Pepe, vejo isso, e a forma como nem o Herrera era. Nem o Herrera, embora o Herrera depois tenha mudado, acho que mudou ali um bocadinho a postura e achei-o já mesmo na roda, a maneira como ele até falava com os colegas, se calhar aí já o via como tal. Mas Danilo não vejo nessa postura, e para mim foi Pep, através dessas atitudes, que acaba por, não, atenção, está aqui a autoridade, está aqui o capitão, está aqui o gajo que nós temos que obedecer, e é ele que o lança, percebes? Estava-me a tentar lembrar do jogo, foi em Passos Ferreira, com o Pep, havia até com o banco, quase que para acordar, naquela fase na segunda parte em que eles estavam mais pressionantes. Pronto, são 37 anos, uma vontade de vencer brutal, a maneira como ele chorou quando fecharam o título. Era esse que queria lembrar. É isso, há vários pormenores nele, que para além destas questões extra futebol, mas te faz também colocá-lo como um dos melhores da época, e acho que sinceramente que é mais um ano porque ele pode servir de muito exemplo para os mais novos, para o grupo, para continuar com esta mística que é ser Porto. Tens mais um exemplo no tal programa que tínhamos todos vistos, não sei, lá a primeira parte da Verdinha. Sim, agora temos que ver a segunda, não é? Estamos a gravar enquanto está a dar, não é? Embora isto se calhar só vai para o ar para a semana, mas pronto. Ok. É o Zé Luís. Já temos a desculpa se acontecer alguma coisa até lá. Exato, já fica. A cena do Zé Luís no autocarro, quando viu o Pepe ir para ali do fundo ganhar a falta, está ganho. Tipo, mais mostrar ali a atitude. Esta mais na parte da palhaçada. Mas ele levou porrada na final da taça. Foi muito bom. E é por isso que eu dou o terceiro para o Pepe, embora claramente o Teles também tenha, por aquilo que vocês falaram, também merecesse claramente estar nos destaques. Mas como só podemos dar 3, e eu cumpro as regras. Exato, pronto. Então, eu não vou dar as menções honrosas, embora tu tivesses começado aí a fazer lá uma listagem, podia ter sido este. Foi uma batatazita. Logo aí, começaste logo com a batata, logo nas primeiras frases. Vamos então às desilusões. E começo eu agora, vamos seguir a ordem. Há bocado foi o Prata, agora vou eu. Pronto, as desilusões, a minha forma de pensar é fácil, não é?
Quando a desilusão está intimamente relacionada com as expectativas e, portanto, as desilusões eu deduzo que sejam relativamente fáceis de chegar nesta perspectiva. Pronto, para mim a principal desilusão vai para o Nakajima, porque foi o reforço que teoricamente mais nos agradou, ia trazer magia, ia trazer outro futebol e também foi o mais avultado. E tudo não se confirmou. A juntar a isso ainda temos o episódio pós-Covid, que nos levou a ter menos uma opção no banco, nem que não fosse, mas era uma opção no banco, ou seja, menos um gajo ali que era importante nestas partes. Não me interessa as razões que foi ou deixou de ser, íamos começar aqui a especular muito, mas factualmente, pronto, não respondeu às expectativas, para mim é a principal desilusão. No mesmo sentido, Zé Luís, porquê? Pronto, para já eu nunca achei um fora de série, mas pronto, pensei que ia ser útil, entrou muito bem na época, marca ali 3 gols ao Setúbal, marca o gol na Luz, teoricamente estaria bem, só que depois aquela falta de rotatividade na titularidade, a rotatividade entre a titularidade e o não convocado, teoricamente por lesões e coisas do género, cheira-me mais à forma dele estar no grupo. Ainda vimos agora nas mensagens antes da final da taça, ainda temos o episódio, por exemplo, do penalti no Aves, ou seja, um gajo muito instável emocionalmente e gastamos 10 milhões nele, portanto não respondeu às expectativas, por isso é uma desilusão. E o terceiro, ainda se calhar mais fácil, outro que se gastou um dinheirão, compramos antes da Copa América porque ele poderia valorizar, etc. E já nem nos lembramos dele, que é o Sarabia. Portanto, as minhas 3 ilusões vão para a parte dos reforços que trouxeram pouco. Portanto, agora estou piche. Sou eu? Quando aqui dois coincidem, eu reservei aqui o Naka para outras andanças. Eu não sei se estavas a seguir a uma ordem pela maior desilusão até à menor. Comecei pela maior, sim. Foi pelo maior investimento. Foi por investimento que eu segui aqui. Pronto, eu se calhar eu também, ok, vou seguir também pela maior desilusão, então eu também concordo aí com Zé Luís. Zé Luís, mas é exatamente por aquilo que tu referiste, porque ele até acabou por me surpreender no início, sou-te sincero, porque apresentou pormenores, uma capacidade de impulsão, um bilhete, aqueles bilhetes fora da área, Pé direito, nós nem sabíamos qual era o pé. Pé direito, exatamente, pé direito, na pré-época marcou um golaço também no jogo de treino. Portanto, pareceu ser um jogador mais completo até em termos de ponta de lança, porque sabia jogar bem de cabeça, é o tal pé direito, pé esquerdo. Parecia que ele ia disparar até para uma grande época. Na altura até se pensava, pelo menos a ideia que eu tenho agora, já não me recordo muito bem, mas pensava-se até que o valor da transferência tinha sido até muito inferior. Muito inferior. Pensava-se que tinha sido para 7 milhões ou algo do género, não sei. É a ideia que eu tenho. E só depois é que mais tarde se vem a saber que foi os tais 10 milhões. E se calhar vem-se a saber numa altura em que ele já está numa trajetória descendente. Na altura não sabemos agora, não é? Numa trajetória descendente ao longo da época. E depois, é claro, e todos esses exemplos que tu acabaste de referir não abonam muito a favor dele, não é? Porque na altura ele tem muito tempo até ali parado ou assim saído, não sei, acho que é por causa do joelho, não era? O joelho inflamava muito ou algo assim do género, acho que era isso que também causa. Eu lembro-me de um jogo para as competições europeias, acho eu, que ele entrou, Conceição completamente passado com ele, que o gajo nem corria, ele deu ali 1 ou 2 piques e depois ficava ali completamente parado numa altura em que era preciso correr atrás deles. Acho que foi para as competições europeias, e a levar completamente ao desespero, não só o Conceição, mas também a bancada. E todas estas atitudes que ele teve, incluindo aquela da grande penalidade, e depois este comentário antes da taça, enfim, são tudo situações que levam a que se calhar a massa associativa já não esteja com muita paciência para ele e acaba por ser uma desilusão. É o que eu te digo, não só, porque é como aquilo que tu referiste, quando ele veio, não é que a gente tivesse grande expectativa nele e que ele fosse ser o maior do mundo. Quando tu sabes o valor da transferência e aquilo que ele acabou por mostrar no início, aí então as tuas expectativas sobem e depois
não corresponderam minimamente ao longo da época. E pronto, portanto, acaba por ser uma desilusão e é quase um convite a que ele tenha que sair quase obrigatoriamente no final desta época. Afinal vais ter que Que repetir. já terminou. Por causa da lista de vendas. Sim. Se calhar se calhar vai ter que ser. Eu depois vou referir nisso na lista de vendas. Tem aqui um critério muito particular, mas pronto. Em segundo lugar, eu até vou colocar Sarabia, também, pode ser Sarabia em segundo lugar, lá está, internacional, ainda custou uns milhõezinhos, nunca foi, nunca mostrou assim grandes atributos, digamos assim, teve sempre falhas clamorosas, então no aspecto defensivo, horríveis, quase de sub-15. Muito mal, fraco, e depois está ligado àquele desaire com o Krasnodar, em que ele sai na primeira parte, leva a grande subida dela e parece que nunca mais se conseguiu recompor, pelo menos mentalmente ou psicologicamente, para assumir novamente qualquer tipo de oportunidade que pudesse ser dada. É a ideia que fica, eu não sei como é que foram os treinos dele ou algo do género, não faço a mínima ideia, mas nunca mais teve a oportunidade, a não ser nos jogos da Taça da Liga, e até acabou por marcar golos, não é? Marcar um gol de cabeça e tudo mais. Mas porém foi também uma desilusão sendo ele internacional, não ter pegado foi uma pena. Eu, em terceiro lugar, eu até posso estar a ser um bocado injusto com ele, mas vou colocar Lume, isto porque já é um investimento da época anterior. A progressão que se estimava que viesse a ter não se concretizou, e apesar de ele até ter aparecido bem em alguns jogos esta época, o que é certo é que nunca conseguiu assumir de vez. E tivemos este ano ele apareceu, creio eu, pela primeira vez, ou pelo menos a titular no jogo do Bessa, e ainda teve ali mais 2 ou 3 jogos, incluindo ali competições europeias, creio eu, ou as taças, mas depois o jogo em Belém, no Jamor contra o Belenenses, tornou a desaparecer e depois apareceu quase de uma forma quase milagre, não é? Não sei, apareceu do nada no jogo contra o Sporting, quando já estava a ser ultrapassado pelas camadas jovens, digamos assim, não é? Pelo Vitinha, pelo próprio Fábio, já estava a ser já estava esquecido praticamente, e apareceu agora contra o Sporting. Portanto, foi também um forte investimento que fizemos o ano passado, 7 milhões e tal, quase 8 milhões, e acaba por continuar a ainda não mostrar serviço, digamos assim, no plantel. Muito bem. Prata. Aqui estamos bem porque já estamos a discordar muito mais. E eu, por critérios de escolhas que vou fazer para a frente, eu tentei não repetir. Portanto, mudei um bocadito. A minha maior é o Sarabia. Porque eu pensei nisto um bocado. Há jogadores que de facto eu percebo que vocês os ponham nas desilusões, mas, por exemplo, os que eu não pus, claramente, que foi o Lume e o Zé Luís, os gajos fizeram alguma coisa. O Zé Luís foi muito importante no início, marcou na Luz, marcou ao Setúbal quando nós estávamos de rastro, fez a trick. Fez coisas, eu sei que depois o resto foi mau, mas ainda contribuiu, digamos assim. Há gajos que nem sequer podem dizer isso, e um deles é o Sarabia. O Sarabia não contribuiu para nada, praticamente. Marcou de cabeça, pá. Fez ali um golo, até na altura até foi 1-0 na Taça da Liga, mas pronto, mas lá está, nós nem ganhamos a Taça da Liga, mas pronto, mas nem foi por aí. Isso foi mais eu fui mais por contribuição, digamos assim, e acho que o Sarabia foi o que menos contribuiu, e além disso a ligação com as expectativas, é um gajo internacional, e não era só internacional, era o lateral direito titularíssimo, um dos destaques do campeão argentino. Pronto, não deveria ser tão mau como o que mostrou, e portanto por aí a desilusão. A segunda é o Nakajima, um bocado pelo que o Lamas disse, era aí muita ligação às expectativas altíssimas que tínhamos dele, e ao pouco que fez.
também o deixaram fazer pouco, porque por vezes não o conseguiram encaixar na melhor forma de ele jogar, pode não ser tudo culpa dele, e também não temos culpa que ele se calhar seja hipocondríaco, a mulher seja, não faço ideia o que é que aconteceu agora no final. Portanto, há ali uma série de atenuantes que, pronto, esperemos, esse é daqueles que esperemos que este ano consiga mostrar o que, este próximo ano consiga mostrar o que vale. Em terceiro lugar, como eu entrei nesta lógica de tipo de contribuição, mesmo os gajos que eu não gostei propriamente da época no cômputo geral, os que contribuíram alguma coisa eu não os destaquei aqui, e por isso estava a ser difícil, porque todos eles, o Lume contribuiu, o Zé Luís contribuiu, só para falar dos que vocês destacaram e que eu também poderia destacar. E então fui desencantar aqui ao baralho, fui desencantar o Bruno Costa, porque o Assim, Bruno Costa, pois, o Bruno Costa foi titular no primeiro jogo do ano, não é? No nosso primeiro jogo de campeonato, e tal poderia dizer, poderia nos fazer pensar que ele até poderia ter alguma hipótese de ir aparecendo na equipa, e quando apareceu não fez nada especial. Pior, escolheu sair para rodar e para tentar regressar, e a saída não saiu muito bem. Ele fez muitos jogos a titular, mas não foi propriamente ponderante sequer no Portimonense, portanto eu escolhi a ele porque eu lixei-me a mim próprio no meu critério, não é? Se qualquer gajo que tivesse contribuído, se eu não o podia pôr aqui, não sobrou nenhum, porque uma das coisas mais impressionantes deste campeonato é que quase toda a gente contribuiu com golos, quase toda a gente contribuiu com alguma coisa, e por isso não acabei por ir para o Bruno. Foi uma saída airada. Muito bom. Top Miúdos, uma rubrica que criaste, não havia nas do passado, tivemos que mudar esta já por outra que eu não me lembro. Prata, tu sugeriste aqui o Top Miúdos e vais ser o primeiro a falar sobre ela, certo? Não, é o Pis, peço desculpa. Pois. Que ainda não começaste. Sim, Top Miúdos. Acaba por ser até um bocado estranho. Aqui eu vou colocar também por ordem. Aqui coloquei mesmo por ordem até a escrever, e até acabei por colocar Fábio Vieira em primeiro, e até fui à estatística e foi até dos miúdos que jogou menos, curiosamente. Eu estou a falar em todos os jogos, mas a maneira como foi, mas se calhar foi o que mais impacto causou nos jogos em que jogou, até pelos golos que marcou, pelas atitudes que teve em querer assumir, assistência também, em querer assumir não só os livres mas também os penaltis. Por causa do penalti acho que não quis assumir, ele aí foi mandatado, mas aquilo que ele trouxe ao jogo acabou por criar se calhar mais impacto naquilo que todos os outros, quando foram chamados, acabaram por causar, e não estou a dizer com isto que os outros estiveram mal, estou a dizer é que pelo menos naquilo que ele trouxe ao jogo, trouxe algo, evidenciou-se mais, se calhar, não só por essa questão dos golos, da assistência, o facto de ele ter sido até titular contra o Sporting e a marcar um golo fantástico, um golo de bandeira, com a bola foi à trave, mas pela até qualidade de toque, estás a ver? Mas isso aí é quase comum a quase todos os putos. Estou-me a lembrar pelo menos do Vitinha, que é também fantástico na maneira até como trata a bola, mas acabou por ser o que criou mais impacto, e se calhar aquele que veio até mais tarde. Aqui nem contei com o João Mário, por exemplo, que teve poucos minutos, mas acho que vieram até na mesma altura, e portanto o top, se calhar, dos miúdos vai para Fábio Vieira. O segundo, eu coloquei aqui, eu apesar de lá estar, não quis entrar naquela onda de até que agora se fala nas transferências, e claro aqui o Tomás Esteves tem um potencial tremendo e tudo, aqui tentei me guiar por aquilo que fizeram, aquilo que demonstraram nos jogos, nos minutos em que foram chamados. E aqui eu destaco para segundo o Vitinha. Estou com fortes expectativas neste rapaz, porque é outro que eu olho para ele e parece-me ter uma atitude também já muito madura,
não sei, muito séria, de uma maneira de estar em campo já, não sei, pá, não, parece que já tem ali algum traquejo, percebes? Na maneira como. Isso também já fiquei surpreendido com o Fábio Vieira, na maneira como ele conseguiu proteger a bola para ganhar algumas faltas nos últimos minutos. Aconteceu em Passos de Ferreira, por exemplo, essa situação. E o Vitinha também parece-me um jogador já aqui com algum traquejo nesse aspecto. E do Vitinha lembro, pá, daquela assistência na Vila das Aves, daquele cruzamento que com a Arega quase faz golo. Lembro quando ele progrida com a bola e faz um passe mesmo no momento certo para o Marega. Pá, uma série de pormenores. Ele também foi quase lançado às férias. Eu não sei se foi o primeiro jogo dele, mas pelo menos foi um dos primeiros, foi contra o Benfica, em que ele entra, mesmo assim só jogou para aí 10 minutos, a contar com os descontos, mas só jogou para aí 10 minutos, e mesmo assim foi lançado, percebes? E tenho fortes expectativas também no miúdo. No terceiro, lá está, apesar de depois acho que ter decaído um bocadinho no campeonato, ou pelo menos depois já não mostrou tanto, vai para Fábio Silva, porque pá, é o jogador mais jovem agora a ter marcado golos, marcou para a taça, marcou para o campeonato, ou ali uma fase até muito boa, jogou titular no Bessa, e creio que quando até se calhar menos esperava por notar-se que é miúdo, tem corpo de miúdo, e até se calhar foi uma aposta até daquelas primeiras apostas que eu até se calhar nem estava a contar que o Conceição fosse de meter, mas a apostou no miúdo, acho que depois a evolução não foi em crescendo. Depois quando ele foi chamado e nas vezes em que foi chamado não mostrou nada de especial, a não ser em alguns movimentos, e é daqueles movimentos em que o adepto se calhar repara porque está muito atento e diz o que é que o miúdo faz, porque se fosse outro jogador qualquer nem reparava. Estás atento quando ele tem a bolinha nos pés e está feito, e ali no Fábio, ok, tens tendência a olhar para ver o que é que o miúdo está a fazer e notas que ele com os movimentos dele procura ali, cria ali muitos espaços, e é este o top 3, sendo certo que aqui o Diogo Leite acaba depois por aquelas últimas exibições, acho que não é que é considerado miúdo, não é? Diogo Leite é o quarto que estás a falar, é isso? Não, estou a dizer que esse ia ser para aí o último, percebes? Ia ser dos últimos, porque aí é quase que funcionava, se quiséssemos fazer uma decepção de miúdos, o Diogo Leite se calhar até arriscava quase a meter-me aí, porque de facto os jogos em que ele entrou comprometeu, digo-te mais até, comprometeu em alguns lances, até mesmo a final da taça com um exemplo, tudo mais. Agora, e Tondela, se formos a falar nesses casos, temos aí muitos. Mas com isto não quero dizer que outros jogadores, os miúdos, que de facto possam também ter um protagonismo aí no Porto. Por exemplo, eu olho para um Diogo Leite e é o que eu estava a perguntar, será que não é miúdo? O gajo já tem uma certa estaleca, não é? O Diogo Costa ainda é miúdo? Acho que sim, eu acho que sim, mas já tem ali, já são quase para o ano, já deixam de ser, tem que ser certezas, já não podem ser promessas, não é? E temos ainda muito potencial. Mas pronto, são os primeiros 3 que eu considero no top de miúdos. Fábio Vieira, Vitinha, Fábio Silva. Ok. Agora o Prata ao segundo e eu fico para o fim. Eu não considerei o Diogo Costa e o Diogo Leite miúdos. Senão, pronto, é isso. Senão o Diogo Costa punha em primeiro lugar. Pois lá está, é quase uma certeza já, o Diogo Costa, acaba por ser um bocado difícil, porque lá está, Diogo Leite e Diogo Costa, acho difícil ainda ser miúdos, não é? Um era... Viva! Eu tenho aqui algum ruído à volta. Não, o Diogo Costa é uma certeza e o Diogo Leite devia ser, mas ultimamente tem caído um bocadito. Pronto, mas em relação ao meu, eu segui o mesmo critério do PIS, mas cheguei a resultados. Agora, quantos é que sobram? Além dos que o PIS disse. Não só, desculpa. Se o critério é sem Diogo Costa e sem Diogo Leite, não só sobram muito mais. Tomás. Sim, só para o Tomás. João Mário. E o Baró. João Mário. E João Mário. Sim, é isso. É que se fosse escolher o Diogo Leite quase também podias meter Dias, não é? Mas pronto. A questão é, eu fui pela fornada mais nova. Mas eu escolhi em primeiro lugar o Fábio Vieira, também. Pelo que o Pis disse, além disso, eu também estou um bocado nesta lógica de contribuição.
Opa, eu sei que eles já foram jogando, já foram tendo minutos, não vou andar muito a ver quantos minutos é que teve cada um, porque não é por aí, mas estou eu mesmo na contribuição. O Fábio Vieira tem 2 golos de uma assistência nesta ponta final, que acabou por ser a parte mais importante da época. Já sei que aquela parte inicial foi muito complicada, andar ali a cheirar, mas também foi importante nós não termos desistido, mas a verdade é que o remate final foi agora perto do final, e aí o Fábio Vieira teve uma importância maior do que qualquer outro. Portanto, claramente Fábio Vieira. Em segundo lugar, eu escolhi o Baró, porque foi importante na outra ponta do campeonato, no início, e foi titular e jogou muito bem e mostrou outra forma de se jogar naquela zona, que até o Otávio usou um bocadinho das mesmas movimentações que o Baró faz ali naquela posição. E gostei muito. Acho um bocado estranho ele ter desaparecido da maneira que desapareceu. É isso. Não É sei. isso que Graças ao Fábio Cardoso. Eu acho que simplesmente é uma questão de opção. Simplesmente, é tipo, agora está melhor o Fábio Vieira e o Vitinha, são eles que estão. Porque repara, Acho que é por aí. Mas o Lamas estava a dizer o Fábio Cardoso, mas por exemplo, ele na Taça da Liga em janeiro, estamos a falar em janeiro, atenção, ele entra muito bem, pelo menos é a ideia que eu tenho, ele entra muito bem contra o Vitória na meia-final. E depois acho que é o primeiro a entrar na final, e aí já na final já não entra tão bem, também foi um jogo muito mais ranhoso, e a partir daí nunca mais, não sei o que é que se terá passado por ali, desapareceu completamente, e aí sim também achei muito estranho esse apagão desta segunda metade da época. Eu também acho estranho, acho que essa história está por contar, mas vamos ver agora na próxima época qual vai ser o papel que lhe vai ser dado. Eu continuo a achar que ele, dos três, acho que é o que tem mais potencial. Então, Fábio Vieira, Baró e Vitinha, para mim é o que tem mais potencial. Mas é o meu preferido, digamos assim, não é... É uma questão de estilo, digamos assim, não é assim nada de objetivo. Pronto, mas eu escolho a ele porque ele foi importante no início e até se lesionar. Depois, também escolhi o Fábio Silva, porque, sobretudo, marcou muito aquela titularidade do Bessa, a forma como ele jogou. Ele é dos mais novos ele é mais novo, acho que até 1 ou 2 anos que o Fábio Vieira e que o Baró e que o Vitinho. Sim. Pelo menos um. Ele e o Tomás, acho que são os dois, exatamente, 2 anos mais novos. E portanto, ele deveria estar, eu acho que ele este ano ainda pode ser júnior, talvez. Ele próximo ano ainda pode ser júnior. Isto só para pôr em perspectiva, e é um jogador que já marcou golos, 3 pelo menos, são 3, não é? Pelo Porto, já não marcou no campeonato, mas marcou no campeonato, marcou com o Famalicão. E marcou na Taça, e marcou. Portanto, é isso, já teve participação na equipa e muitas vezes quando em jogos complicados o Conceição confiava nele o suficiente para o lançar para lá. Portanto, eu acho que também está... Aqui tive um bocadinho indeciso entre ele e Vitinha, mas acabaram os golos por desempatar, mas pronto. Muito bem. Pronto, chegou a minha vez, era aquilo que estavas a dizer. Eu vou dizer efetivamente o que é que eu escrevi, mas já emendei. Porque tu disseste toque miúdos e eu então pensei logo, deixa-me brincar com este gajo. O primeiro gajo que meti, o Luís Dias. Mas pronto. Ainda por cima fui confirmar a idade e já é um bocadinho mas podes meter, o critério é Luís teu. Dias para brincar, tipo, não sabia se estavas só a considerar os putos da casa ou se podiam ser putos estrangeiros. Pronto, o Luís Dias tem uma época claramente em crescendo, é um miúdo irreverente, tem aquelas cenas que o Pires falou logo no início, de passar a bola para o lado e olhar para o outro, mas marcou grandes gols. Ele foi perder esse hábito. Olá, mas tu ainda hoje falaste do Alcântara. Foi no terceiro gol. Do Tiago Alcântara. Sim, mas o Luís Dias foi perdendo esse hábito ou não? Ao longo da época? Foi. Também acho que sim.
Mas houve um É, deles que deu custas, gol. cheira. Houve um deles que deu gol. Se calhar levou na cabeça até dizer chega. É provável. Mas pronto, tem essa irreverência, teve muitos golos, teve muitas perdidas, também fruto de, se calhar, dessa, mas é daqueles gajos que, pronto, para o ano pode ser o dele, daqui a 2 anos, se ainda no bazar, pode ser uma das nossas peças-chave. O segundo era o Fábio Vieira. Vocês já disseram tudo, não é? Nomeadamente este pós-pandemia e a questão de ter estado decisivo em alguns jogos. O Pis falou no jogo de Sporting. Foi mesmo só pena aquele jogo contra o Moreirense. O jogo em que levantamos a taça, em que corre mal e ele vaza aos 20, 30 minutos e a partir daí, também não é que eu tivesse havido muitos mais jogos, mas ele tinha estado em grande no gol com o Belenenses, a questão do Tondela. Se calhar ia-lhe acontecer o que aconteceu ao Baró. Se calhar. E depois... Se houvesse mais época. O único pormenor que acho que faltou aí dizer pronto, é aquela maturidade, já dissemos nos outros episódios, hoje é que acho que nem tu nem o Prata disseram, a maturidade em ganhar as faltas, que um espetáculo, parece um jogador muito maduro. Pronto, e o terceiro seria então o Diogo Costa, que também Mas peraí, agora eu não percebi o que é que tu disseste, do Dias? do Dias, agora estou a falar de Fábio Vieira. Estás a falar de Fábio Vieira. Pensei que estavas a Estava a falar dizer do que Dias. do Fábio Vieira, uma das cenas que vocês não falaram aqui hoje, mas já falamos isso, não. a maturidade em ganhar as faltas. Sim, eu falei naquela questão do Passos Ferreira, dele ter entrado e ganhou aquelas faltas e tudo mais. Pronto, mas quando estavas agora a falar de ganhar as faltas, associei ao Dias. Lembras quando nós insultámos? Sim, de não cair. Não, agora dá a falar ele não cair, ele parte uma porrada aí no... É uma boa comparação de um gajo com 19 anos. Em Famalicão, por exemplo. Sim. O Gia já tem 23. Que eu depois fui ver, 23 é um exagero, mas olha... sabes que eu estavas a falar e eu estava aqui a tentar ver a idade. Será que ainda pode ser considerado 23 anos miúdo? Deixa estar. Era para ser a piada de não ser os dos da casa. E o terceiro tinha sido o Diogo Costa, porque até se esperava mais no início, não é? Mas em termos concretos, ainda fez a taça da Liga toda, ainda fez a final da Taça de Portugal, mostrou a segurança, tinha que estar nos destaques, partindo do pressuposto que ele considerava. Não considerando este, e não me alongando muito, o meu segundo, depois do Fábio Vieira, seria o Vitinha, mas por gosto pessoal, tipo, tal como a minha escolha do Otávio, é aqueles jogadores que eu gosto, e vocês evidenciaram aí os lances que ele teve, quer o de passos, quer a assistência no Aves, é aqueles gajos que gosto, e o terceiro seria o Baró pelo arranque da época, e pronto. O Fábio Silva não caía-me porque também já o disseram, ele foi perdendo, depois aquela cena do FIFA. É isso. Pronto, também ficou não, mas foi caindo. Já sei que isso é muito novo comparado com os outros. Mas pronto. Perplexidades. Vamos lá ver o que é que vai ser deste tema, que nós estamos aqui com muitas dúvidas. E quem vai abrir o livro é o Prata primeiro. Eu já não me lembro de como é que fazia isto, das perplexidades, sinceramente. Portanto, eu tive que pensar nisto outra vez. 3 anos desta ao Corona. Tipo, ok, está bem, tens razão, já me tinhas dito. Era incrível como é que ele não... Acho que era nesse sentido. É isso, mas eu agora fiz coisas parecidas, de facto. Mas aqui fiz muita batata. E então, como nós não decidimos, eu depois lembrei-me que, depois de combinarmos isto assim, lembrei-me que se calhar outro top que podíamos ter feito era o das revelações. E então eu a primeira perplexidade dei para as revelações e tenho duas, que é o Dias e o Mbemba. Fácil dizer, o Dias se calhar é das contratações a mais barata e se calhar foi a que teve melhor rendimento, mas de longe, se calhar só perto dele talvez Marquezinho, mas o Dias é interessante porque é se calhar a ideia de que ainda não está morta aquela nossa velha estratégia de ir buscar estes miúdos à América do Sul, trazê-los para cá, aprimorá-los e depois vendê-los. Peraí, confirmas que é miúdo então? Estive bem no top miúdos. Estiveste muito bem no top miúdos. Não, porque quando fomos buscar era miúdo. Okay. Quando fomos buscar era miúdo. Tinha bem 22 anos. Agora não, já tem 23, cara. Mas depois não assumiste, depois deste outros 3, mas pronto. Eu aceitava perfeitamente o Dias,
não há problema nenhum. Mas a questão é que nós tínhamos muito esta coisa de rentabilizar este tipo de jogadores, jogavam aqui 2 anitos e depois iam para os grandes da Europa. E acho que o Dias tem esse potencial e é interessante que nós no mercado, como ele está neste momento, ainda conseguimos de vez em quando sacar o Militão ou sacar o Dias, enfim. O Militão foi um bocadinho diferente porque veio cá fazer um anito, mas o Dias parece não ser assim, não é? Parece que foi mesmo um gajo descoberto, apesar de já, quando nós o contratámos, ele já ia à seleção da Colômbia, não é? Foi o Carlos Queiroz que recomendou. Foi uma ainda assim uma boa surpresa o rendimento logo no primeiro ano. O Mbemba foi uma surpresa porque ele já cá estava há algum tempo e eu estava à espera do Mbemba que jogou, por exemplo, em Alvalade, não é? Um bocado inseguro e não sei o quê, mas ele depois foi evoluindo para um jogador muito certinho e claramente uma boa solução de plantel, e quando há mesmo lesões graves é capaz de assumir a titularidade e não se nota muito pela falta do Marcano, por exemplo, e isso diz muito do que ele fez como jogador. Além disso, ainda fez golos importantíssimos, mas isso Marcano também tinha feito. Sim, e agora continuo eu, não é? Sim, este é capaz de ficar mais na história. O Mbemba é capaz de ficar mais na história, os golos dele. Sim, mas eu na primeira parte das menções honrosas, esses dois, quer o Marcano, quer o Mbemba, estariam para perto do terceiro. O Mbemba depois pela parte decisiva dos golos. Mas continua. E então vamos para... Agora é isso, eu já comecei a batota, não é? Não, lembrei-me de comentar, sim. Exato, agora continuem a apontar a batota. E a segunda perplexidade eram os gajos que prometiam muito e depois... e aí o grande exemplo é o Zé Luís. O Zé Luís é engraçado e eu sobretudo tentei acreditar muito nele, mas lá para janeiro já estava convencido do contrário. Vocês se calhar perceberam um bocadinho mais cedo, porque o José Luís no início fazia de tudo, marcava com os 2 pés, marcava de cabeça, jogava com a equipa como os outros não jogavam, enfim, e nós andamos um bocadinho órfãos de bons avançados, por isso eu queria, era um bocado o wishful thinking, se calhar, porque eu no início também não esperava nada dele, portanto as primeiras aparições deram-me alguma ilusão que se foi desvanecendo, e agora no final, pior que tudo, eu continuo a achar que é um jogador com condições muito interessantes físicas e técnicas, mas acho que o problema ali é no quinto andar, e esses problemas de quinto andar não são fáceis de resolver nem pelo Sérgio. Ele já resolveu alguns, mas muito a custo. Mas não é fácil. Não há o TikTok? Não há o TikTok para ti? Não. Outro que eu acho que é assim, foi o Uribe. Também acho que prometeu muito e depois no final mostra que é um gajo que pode ser importante para determinado tipo de jogo, mas é limitado para o que o nosso sistema pede a um médio. E fica aquém quando comparamos com o Sérgio Oliveira, fica aquém quando comparamos com o Danilo, fica aquém quando comparamos com o Otávio. Se calhar é o médio destes que eu disse que tem maior raio de ação e poderia ser importante por causa disso. Mas não, o médio ali ou tem que ser muito decisivo defensivamente ou tem que ser decisivo ofensivamente, tem que fazer as duas coisas, não é? O Danilo consegue fazer melhor uma das partes e tem evoluído na segunda, o Uribe não, para mim não chega, é curto. Também é uma questão até de gosto pessoal. Não gosto deste tipo de médios que fazem só cócegas, não chegam, só passam para o lado, correm muito, recuperam muita bola, mas depois só passam para o lado. Não gosto deste Danilo, tipo de isso. O Danilo destacou-se também nas bolas paradas, nos lances de cabeça. Não estou só dizendo nos golos, porque ele chegou a falhar muitos golos, até olha o Famalicão é um exemplo desses. Ganhou muitas bolas de cabeça e falhou. Mas também destacou-se. Se calhar, se não era esta a ponta final do Danilo, se calhar até era capaz de o considerar para as desilusões. Atenção, mas a verdade é que ele apareceu. E apareceu bem e muito decisivo nesta parte final. Correto. Pronto. E há outro jogador que eu acho que também caiu um bocado desde o início, mas não chega para pô-lo aqui, mas teve lá perto. Estás a roubar os jogadores todos, pá.
Já vais em que 4. é o não, que é o Marquezine, que eu acho que também baixou o rendimento bastante, mas também no início ele parecia o melhor gajo do mundo, portanto era difícil manter essa tarimba, mas acho que também baixou bastante. Mas é isso, pá, e acho que isto tem a ver um bocado, se calhar vou-me alongar agora mais um bocadinho, isto tem a ver um bocado com a nossa estratégia de contratações. Pá, quando contratas gajos com esta idade e com esta experiência e com este perfil, é normal que eles tenham um rendimento imediato, mas se calhar no longo prazo vais começar a perceber as suas limitações e perceber porque é que eles aos 27 anos ainda estavam ali ou não estavam no outro lado. E depois que só tornam acho a render no último ano de contrato, é isso que estás a dizer? Não sei. Não sei, mas isto pode acontecer, não é? Isto pode acontecer, de facto, se é isso que tu queres deles, é o rendimento imediato, sim, mas depois se calhar não tens um rendimento a médio prazo. É isso, pode acontecer isto e acho que o Uribe é um caso gritante disso que pode acontecer. Acho que para o ano ele pode vir a começar a titular, mas cedo vamos perceber que vai ser curto. É a minha previsão. Mais uma para eu falhar e para o Lamas depois vir buscar o som. O som é mais difícil do que isto. Mas a última é também é a irregularidade de jogadores experientes. Já há jogadores que estão aqui há bastante tempo e dos quais nós não esperávamos estas oscilações de rendimento. Portanto, a minha terceira perplexidade é essa. Eu não estava à espera que o Danilo tivesse esta montanha-russa de exibições durante a época. Chegasse a ter de sair assobiado ou ter de sair porque nós já estávamos fartos e os adeptos já estavam fartos de o aturar porque ele não andava a jogar nada. E para depois, no final, voltar e ser importantíssimo no título. Não estava à espera do Marega só marcar golos no final da época. Não estava à espera do Soares, a meio do ano, fazer uma coisa incrível, que é 8 jogos seguidos a marcar e a decidir jogos pelas suas qualidades, sobretudo o jogo de cabeça e o seu posicionamento da área, e depois, antes nada e depois nada outra vez. Pá, é estranho e nós, se calhar, estes jogadores que já cá estão há mais tempo, não deveria acontecer tanto isto. Não deveria. Vá lá que fomos encontrando no plantel soluções a preceito, mas se calhar se tivéssemos tido um adversário que não tivesse implodido, se calhar esta irregularidade em alguns dos nossos jogadores mais experientes poderia ter sido decisiva. E é isso. Foi assim que eu descalcei a bota. Não descalçaste, infringiu aqui todas as regras. Completamente. Pronto, eu vou dar 3, não vou pôr top porque pronto, não queria repetir aqueles que já disse anteriormente e de facto perplexidade ficava um bocado parecido com a questão da desilusão, tal como tipo, o argumento que utilizaste aí num deles é basicamente o argumento que nós utilizamos para a desilusão. Portanto, mesmo assim, trouxe para a perplexidade que o Pires utilizou e bem na desilusão, que foi o Lume. Porque, lá está, voltamos ao mesmo, é um gajo que nos custou os olhos da cara, teoricamente escolhido a dedo pelo Conceição, que já o tinha levado para o Braga, é o que se diz, não é? Ainda por cima, numa época, como acabaste de falar, de altos e baixos do Danilo, ele tinha de pegar. Ou era agora ou não era. Tipo, é que o Danilo esteve no banco, tipo... E se teoricamente o jogador é o ideal para, tipo, tinha que ter pegado e não pegou. Daí alguma perplexidade, um gajo que tu conheces, que gastas um horror de dinheiro e que depois tem as condições para se assumir e não conseguiu. Pronto, tem aquele período que já falamos, não é? Em que correu bem e até marca gols depois, entre o Bessa e o jogo em Oeiras. E pronto. Agora as outras duas perplexidades. Pronto, neste esquema, poderia voltar à questão do Zé Luís. Tu a fazer um bocado da batota, não é? Porque, tipo, foda-se, o Sérgio Conceição teve com o gajo, conhece o gajo, teve a treiná-lo no Braga e não sabia desta azia, deste mal-estar dele no balneário, desta falta de atitude. Aparentemente um gajo que ele queria, mas também me causa um bocado essa perplexidade, tipo, na mesma sequência do Lume, tipo, o gajo conhecia,
Pronto, isto foi Mas a uma namorada mudou muito. A namorada mudou muito. Deve ter A namorada mudou muito. E na já foi há altura muito não tempo que estava. teve com ele. É capaz. Pronto, as outras duas complexidades é mais para a palhaçada e para escolher gajos que ainda não tinha falado. A primeira é para o Uribe, meu, e ter mão na mulher, não? É que podíamos ter perdido o jogo o derby da Invicta, não é? Portanto, Foi ela que recuperou o homem para do joelho pronto, para jogar a final mas do jogo. Opa, a já perplexidade agora foi levado com fó, como é que aquilo vem para cá para fora, meu? Pronto, é essa perplexidade. Fica aqui estás a falar da festa, não é? Estás a Sim, falar da sim, festa estou ou a estás a falar falar da das festa. fotos Aqui a dela? perplexidade é As fotos. ele não ter mão na mulher. Estás a falar do rabo? As fotos deixa estar, pá. Como é que aquilo vai para fora? Pá, é fácil. Até pode ser implante. Com as injeções. E a última perplexidade, também fora completamente do tema, mas é perplexidade, é aquele momento contra o Belenenses, contra o Moreirense, em que aquele número 11 mete a bola no chão, 1, 2, 3, bate no abdômen e mete ele lá dentro de livre. Moça Marega. Foda. Já estás a dizer 4 também, pá, tu também. Não, disse 3. O José Luís foi só um exemplo. É Lume, Uribe e Marega. Eu disse que não queria repetir, portanto, era motivo. Só estava a falar na questão do Zé Luís, que foi um argumento que eu esqueci-me de dar há bocado. Tipo, como é que é possível? Mas lá está, este de facto bate mais na perplexidade, porque é mais para a questão do Conceição. Tu conheces os gajos? Sim. Bicho. É ainda pior. Remata aí. Bom, perplexidade, então vamos lá. Isto, sem definição, lá está, é o nosso critério. Então a minha perplexidade, se calhar mais no sentido negativo, vai para o Nakajima. Não só pela prestação dentro do campo, que pareceu estar sempre aquém das expectativas, até porque quando ele foi contratado, acho que todos nós ficámos entusiasmados pelo facto de ele vir e aquilo que podia, todos achamos que iria ser o substituto natural de Brahimi, não é? Então nós na altura até ficámos um bocado chateados pelo Brahimi ir embora por não ter renovado, mas quando soubemos que era o Nakajima, nós, afinal, isto não é capaz de termos aqui um upgradezito, não é capaz de melhorar. E é melhor que o Bruma? Exatamente, bem melhor. Bem melhor. Mas para além disso, a minha perplexidade, ou eu decidi metê-lo aqui, foi mais por esta situação da pandemia. Porque, pelos vistos, nós no início andávamos todos enganadinhos, não é? Parecia que nós não sabemos a história bem ao certo, mas pelo visto nós no início andávamos aqui a pensar que isto foi quase para tratar da mulher, que a mulher tinha lá asma ou algo assim do género. Depois ficou um bocadinho mais desvendado com aquela entrevista do Luís Gonçalves, em que pelos vistos ele deve ser o género de algum, deve ser hipocondríaco ou algo do género, e pelos vistos passou mesmo de iniciativa dele ou da parte dele nem sequer ir treinar com o grupo ou algo do género, porque estava com medo de toda esta situação da pandemia. Eu acho que isto, não sei se é caso único de alguém ser recusado. Ele inclusivamente recusou-se, pelos vistos, pelo menos é o que se consta, a receber a medalha, porque foi convidado, foi chamado até pelo Porto para ir receber a medalha de campeão, para estar mesmo na cerimónia, e ele próprio recusou. E um jogador que custa o que ele custou, com todas as condições que são dadas aos jogadores atualmente, até no apoio que eles tiveram durante a pandemia, que não tiveram que sair uma única vez de casa, se calhar para alguns isso é matá-los, mas pelo menos deram estas condições e estarmos órfãos de uma atitude de um gajo destes que se presta a isto. Pronto, também não quero estar a falar muito disto, porque às vezes trata-se de é quase psicológico esta cena, e convém também não estamos naquela fase em que uma pessoa tem que ter um monte de cuidado a referir-se a questões étnicas. Não podemos não saber tudo. Para isso. Bem, o gajo para o Gil pode ser que o ajude. Daqui a pouco podemos estar a falar de uma doença mental e imagina, estamos aqui a falar sobre isto, esquece, não quero entrar por aí, mas pronto, ele que é bom que ele recupere e até, não sei, eu gostava muito que ele continuasse para o ano, embora saiba de antemão que se calhar vai ser difícil a integração e não quero estar a estragar o ponto 5 com a lista de vendas, mas também não quero repetir. Mas depois eu faço a batota no quinto ponto. Mas ele pode até agora pedir transferência para a Rússia, porque lá já há vacina. Portanto, já vacina. Se até a filha do Putin já tomou.
Outra perplexidade que eu tenho é, coloquei aqui a Marcha, o Marquezine. Porquê? Porque, opa, de facto, é bastante estranho. Temos um guarda-redes de 31, acho que é 31 ou 32 anos, acima dos 30, pá, perdido no campeonato mexicano, argentino, ainda por cima porque é estranho, não é? Um argentino, campeonato mexicano, conseguimos descobri-lo, sabe-se lá como, e a exibir-se como ele se exibiu, principalmente no início da época. Sim. Olha, mas Parece que, vou dar uma novidade, que agora é mais fácil encontrar gajos na Liga Mexicana. Vai começar a dar no canal 11. Só agora, mas Só eu agora, não só sei. agora. Acho que o Conceição não tinha, não perdia o tempo a ver jogos da Liga Mexicana, não sei, na altura. Mas aquela sensação que deu, ele disse, mas estava toda a gente a dormir, não? Ninguém contratou este gajo. Epá, ele entrou aqui de uma forma brutal, não é? Porque salvou-nos montes de vezes, pá, fez defesas dos primeiros jogos, fez defesas quase impossíveis, né? Os gajos na cara dele, e ele fazia defesas fantásticas. Depois o jogo de pés, Sim, a aquela maneira que nós segurança, no jogo da construímos o jogo. Luz, aquela segurança com os pés, qualquer coisa. Nós preferimos mil vezes, eu quando a voltar nos centrais, eu meto a bola no Marquezinho para ele sair a jogar, vocês não, por amor de Deus. Não quero que saia pelo Pepe, nem pelo Mbemba. O Mbemba até faz o favor de passar logo a bola para trás. Nem Mbemba, nem Marcano, ou nem Diogo Leite, assim, na safa. Mas, pá, mete a bola no Marquezinho e ele que resolva. Percebe, pá? E eu fico perplexo com isto. E eu faço, como é que é possível, meu? Andava toda a gente a dormir e ninguém contratou este gajo. É claro que ele na parte final, é aquilo que o Prata já disse, tornou-se um bocadinho mais mundano e se calhar com aqueles erros que ele acabou por cometer, podia ter custado bem caro, pelo menos em Famalicão foi um erro bem grosseiro, mas pronto, toda a gente tem direito a isso, mas acho que acabou por se prender muito, muito, muito pela positiva, e esta perplexidade de mercado é um gajo com mais de 30 anos e como é que é possível? Eu estava aqui perdido, não conseguiram descobrir mais cedo este gajo. Mas sabe-se lá o que é que será passado, se calhar ele é que não quis vir para a Europa, sabe-se lá, antes disto. Mas pronto. A terceira vai para Mbemba, porque de facto já estava aqui há algum tempo, já se estava a ver até como é que este gajo veio do Newcastle, não, raramente tinha sido opção. Ele este ano faz imensos jogos, acho que até, não sei se é daqueles em que participou em mais jogos, fez uma montanha deles, em várias posições. Ele chegou a ser defesa direito, acho que até foi este ano que ainda chegou a jogar a trinco, não sei se foi este ano ou já o ano passado, mas também chegou a jogar na zona do meio campo, a trinco, e depois passa para a central, opa, e foi aquilo que se destacou sempre muito mais, pelo menos na visão ou aquilo que eu percepcionei, muito mais na capacidade defensiva. Se calhar a construir nem tanto, ele ainda houve ali um outro lance que queria se calhar ir lá pelo meio e tentar desequilibrar ofensivamente, mas destacou-se muito mais defensivamente e foi uma grande surpresa este ano, a forma como se assumiu, e eu fiquei perplexo com ele também. Pis, tenho que te dar os parabéns, porque de facto gostei dessa maneira como viste a questão das perplexidades. Acho que se isto fosse um jogo, acho que merecias ganhar. Bem, acho que gostaste do meu critério? Gostei do teu critério, não repetiste e foram 3 perplexidades coerentes. Conseguiste sacar o Nakajima para aqui, tiveste bem, gostei. Vamos então à lista de vendas. Eu dedico-me a isto, rouba-me tempo, cuidado. E bem. E agora quando vires esta lista de vendas, então é que vai ser um sonho. Pronto, aqui eu não me esforcei muito, porque eu perguntei às minhas filhas e elas, vou começar eu, não é? Então vocês vão ter aí à vontade para pôr os vossos argumentos, e as minhas filhas não querem que vá nenhum embora. Não querem que não vá nenhum, mas eu não quero que vá nenhum, etc. E fica mais complicado. Portanto, eu escolhi 3, mas vou escolher 3 e vou só dizer 3, apesar do argumento ser o mesmo. Não é como o Prata que escolhe um argumento e dá 2 ou 3 nomes. Eu vai ser 3 e com o mesmo argumento. O mesmo argumento é que, falta-nos gente na frente de qualidade. Acho que é algo bem vincado. E pronto, acho que precisamos de melhorar aí, e se calhar também é o sítio onde conseguimos encaixar algum dinheiro. Pronto, vou começar pelo Zé Luís, pelo que já falamos anteriormente, e repetindo, porque pronto, emocionalmente instável, exibicionalmente também, e
talvez ainda se consiga um reembolso do investimento que se fez. Meu. Alguém que é que tem gols para a bicicleta, tem material para um bom empresário meter lá os 10 milhões. Portanto, Um bom vídeo do YouTube. Bom vídeo Yeah, do YouTube, na boa. Depois, Tiquinho. Ou seja, vai ser o mesmo, vão ser 3 avançados, como já deu para perceber. Tiquinho, porque aparenta ter mercado. E a Rita não o ouviste? A Rita não ouviu isto, portanto... Por aí já lhe fui consciencializado, porque é o gajo que tem vindo mais notícias, não é? Turino e a cena da China, e olha, ele se calhar vai embora. E ela já disse, então eu vou ser do clube por onde ele for. E eu, exato. E pronto, aparenta ter mercado e, portanto, se for um encaixe fixe, nós precisamos de uma maior diversidade para a posição. E por fim, o que mais custa vender, mas que também seria fixe, mas pelos vistos é uma referência nos Camarões, não é? Pelos vistos é o capitão lá de City, é um gajo que já fez muita coisa. Se não mostrarem os vídeos das últimas épocas, mas das anteriores, se calhar convinha despachar ao Bacar. Mostrar só o jogo da Suíça em que ele foi decisivo, não sei. Pronto, a ideia seria despachar os avançados para refrescar. Porque acho que nenhum dos 3 para o ano fazia muito sentido continuar cá. Dos 3 até que ficar, obviamente preferia o Tiquinho. Obviamente porque tem a questão, olha, vimos também lá no tal vídeo que estávamos a falar, parece ser um bom gajo do grupo, e em campo pode não ter muita qualidade, mas esforçar-se e andar aos saltos para cima dos gajos, etc, o moço anda por lá e de vez em quando mete na baliza. Portanto, os 3 a ficar, e sendo bom como um bom jogador aéreo, que não temos outro, era dos 3 que ficaria. Agora, por Abacar, de certeza que não vamos conseguir dinheiro. Mas, pronto, é estes 3. Passo agora a bola para ti. Piche. É isso. Fica prata para o fim. Isso. Esta lista de vendas, é claro, este é o tópico mais difícil que podes colocar neste momento, não é? Que nós podemos colocar neste momento. Se me disseres assim, quem é que queres despachar? A lista de vendas? Eu corro aqui o plantel, é fácil, olha, Fernando Andrade, Sarávia e Osório. Pronto, um web já nem se lembra e é despachá-los. Só que isto não é assim, não é? O problema é que isto não é assim. E principalmente estamos a falar de um clube que precisa de dinheiro. Tu tens que vender. E por cima não vais vender quem tu queres. Tem que haver mercado para isto. E pelo que se consta aqui das notícias, há mercado para os putos. Infelizmente, não é? Porque todos nós queremos é que os putos vingassem no plantel e fosse... Olha, até o Benfica, que andou aí nos últimos anos, que é o Seixal, fortes investimentos no Seixal, fortes investimentos, não sei o que mais, e todos a ver o que eles estão a fazer este ano. É a maior vergonha, não é? É o maior salto à retaguarda que pode existir numa política que foi sempre a bandeira deles. Mas que eu gostava que fosse a do Porto, por todo aquele carisma que normalmente nós teremos, e a nossa bandeira também, que é aqui no Porto, ter gajos que se identificam com o clube, com a cidade, e ainda por cima ser da casa, era fantástico para mim, isso aí era sempre o ideal. Agora, nós estamos numa situação dificílima, que nós não nos podemos dar ao luxo de dizer, eu até já acho delicioso haver propostas de 8 milhões pelo Zé Luís, e nós estamos a dizer que não aceitamos. Nós aqui com uma falta de dinheiro do caralho e ainda temos esta coisa de não querer aceitar esta proposta de 8 milhões, que já me parece bem boa pelo rapaz. É fácil, é porque não devem ser 8 milhões. Pois, lá está, não é? É que isto nós estamos a falar e não sabemos de montes de coisas que estão aqui por trás disto. Sabemos lá se o Diogo Leite se realmente for por 20 milhões, quanto é que entra nos cofres do clube, que depois isto agora trocou de empresário, o outro ainda tem uma pequena percentagem do passe. Há tantas coisas nestes meandros do futebol que nós nunca saberemos. Agora, e é por isso que a mim custa-me, se calhar quando é que um jogador que se calhar até já devia ter ido, porque se calhar até já atingiu o apogeu da sua forma física, ou aqui no Porto, o Danilo, por exemplo, mas for um jogador entre Danilo e Uribe,
pá, se calhar prefiro o Danilo, que fique e se conseguirmos. Agora, e há propostas para o Uribe? Mais conseguir fazer mais valias com o Uribe? Mais conseguir fazer mais valias com o Danilo? Há propostas por eles? Pá, Marega. Mas Marega parece essencial à estratégia do Conceição, não é por aí. Mas há propostas pelo Marega? Porque se me disserem assim, olha, há uma proposta de 60 milhões pelo Corona. Eu, opa, estão à espera de quê para vendê-lo? Eu acho imprescindível ao Corona, mas por 60 milhões? Pá, deixá-lo ir, meu. Não, é um grande negócio. Agora, olha, eu dou 15 milhões pelo Corona. O que é? Nem pensar. Pá, tudo isto vai depender muito do mercado que tu tenhas para te oferecer, daquilo que é pretendido também para o próprio treinador também, aquilo que considera realmente imprescindível, mas mesmo dentro daqueles que considera imprescindíveis, tu vais ter que largar algum se surgir uma proposta brutal. Portanto, esta lista de vendas, quem eu quiser que saia, opa, todos aqueles, são estes 3 que estão aí por aí emprestados, são aqueles que este ano não se mostraram muito, é claro, um Abubacar, por muito que eu simpatize, pá, grandemente com o homem, opa, mas é outro que podia ir, o Zé Luís, por aquilo que mostrou no final, neste final e por toda essa instabilidade, é outro que podia ir. O próprio Nakajima, foi aquilo que eu te disse, não sei como é que poderá ser aceito no grupo, até no clube, como é que os adeptos vão reagir depois dele também ter feito o que ele fez. Se calhar é outro que se podia ter ido, mas há ofertas por ele, duvido. Vários, percebes? Há vários, só que aqui é muito complicado porque não joga só com os teus interesses e vontades. Vamos estar sempre dependente do mercado e tu ainda para mais, tu como um clube que precisa urgentemente de vender para equilibrar as finanças, pá, não temos a faca e o queijo na mão, temos que nos sujeitar. Ainda aqui um gajo a escolher 3 gajos. Foi de estúpido. Eu escolhi 3, atenção, eu escolhi 3. Eu escolhi 3, só que isto é um exercício dificílimo, opá, porque tu não tens... Os 3 primeiros que disseste, está bem. Pois, tu aqui não tens hipótese, não é? Não tens hipótese. Estou com as tuas filhas, eu não quero que saia ninguém. Mas é preciso, meu. Infelizmente é preciso. E se calhar vão as nossas joinhas, não é? Vão os nossos meninos, infelizmente. Que são os únicos que pelos vistos têm mercado. Infelizmente. Prata. Sim. A questão que se coloca aqui é um bocado a lista de vendas, se calhar os retoques que nós faríamos ao plantel na perspectiva de que este é um clube que todos os anos tem que vender 2, 3 gajos importantes. Se não o fizer, andamos a tenir, que foi o que tem acontecido, não é? Há 2 coisas que nos podem acontecer para nos levar para a fair play financeiro. É haver um ano em que não conseguimos vender ninguém por dinheiro em condições ou ficarmos fora da Champions. E já aconteceu isso recentemente. Tanto uma coisa como outra. Portanto, nessa perspectiva, tu tens que vender gajos com valor de mercado e vender gajos que andam emprestados, isso não está fora de questão. Não são esses gajos que nos vão dar dinheiro. Portanto, ou escolhes vender jogadores que tenham valor de mercado, que tu achas que têm valor de mercado, ou então, lá está, os miúdos, que esses nós sabemos de certeza que têm valor de mercado, nem precisam de jogar nada para terem colocação. Mas aquelas 2 coisas que caíram sobre isso? Danilo, eu não quero vender os miúdos. O único que eu tolerava vender seria o Leite, porque já está num nível diferente de evolução e não parece estar a corresponder às expectativas. Portanto, por muito que eu acho que ele com continuidade ia ser um jogador excelente, pá, pelo menos para ter continuidade tem que ir aproveitar as oportunidades, não é? Senão ninguém lhe vai dar a continuidade. Nós não somos o Benfica, não é? Que dão continuidade porque dão, simplesmente porque o querem vender. Não, nós aqui estamos, a titularidade ganha-se, não é? E ele não a ganhou, e quando jogou não fez muito para a ganhar. É óbvio que ele entretanto já fez jogos importantes. Eu lembro que um dos jogos com o Santa Clara, não sei se foi da taça da Liga, é ele que marca o gol e faz um excelente jogo. Eu acho que até o destacamos aqui como homem do jogo. Exatamente. Portanto, nem tudo foi mau, mas esta última, é inevitável. As últimas imagens às vezes são as que ficam. Por muito que eu tente ir contra isso, eu estou
estou numa fase de alguma desilusão com ele. Então confirma-se que é um dos Portanto, três. não é. Não é, mas esteve quase a ser. Mas fui por outro lado, e se calhar a terceira é um bocado polémico e até pode ser, esse sim pode ser uma coisa para depois o Lamas vir buscar mais à frente para me envergonhar. Mas vamos ao primeiro. O primeiro, eu só no primeiro praticamente pus os 3 do Lamas, que é a questão. Já sabias que eu ia fazer esta batata, não é? O terceiro vai ser o Luís Dias, Prata. O terceiro vai ser o Luís Dias. Não vai ser. Queres que eu vá dizendo que não até chegares lá? Demora um bocadinho, mas não sou assim tantos jogadores de plantel. Mas olha, uma coisa, deixa-me só mandar mais esta, já nos surpreendeu. O Prata já te rasgou o piso a dizer que eu não vou pôr aqui gajos que estão emprestados que esses não dão dinheiro. Portanto, o Prata quer Fernando Andrade no plantel. Não, quer trocá-lo por um canto. Quer trocá-lo por um canto contra nós. Eu 2 pacotes de chiclas já ia. Mas é. Não é isso. Estou a dizer porque é que não escolhi esses, que se calhar são escolhas óbvias. Então, digam nos 3 gajos que queres que tu vais. Quero os piores jogadores possíveis. Claro. Mas não é esse o exercício que eu tentei fazer, que eu tenho tentado fazer quando faço estas coisas. É mais esta de pôr-me na posição dos gajos. Ok, tenho que fazer aqui uns 120 milhões em 4 ou 5 jogadores. Quem são eles? Começa lá que já gostaste do apetite e estamos quase na 1h30. Já? Pronto. Então os primeiros é a questão dos avançados que eu tanto me queixo. Os nossos 4 ou 5 avançados, se calhar somados, não fazem um. Portanto, eu pelo menos destes 3 que vou dizer, acho que pelo menos 2 deviam ser vendidos. E aqui está Soares, Zé Luís e Marega. Quem é que eu prefiro? Soares e Zé Luís. Portanto... Acrescentaste aí um ao de lá, mas cara, que ele não falou em Marega. Pois não. Tens razão. Não, mas lá está, o Aboubakar se calhar está um bocado... Mas vai continuar aqui a fazer o quê? É isso. Se calhar é mais ser dispensado do que ser vendido, mas pronto. Vamos. Não, mas o Aboubakar tem currículo, é um jogador internacional, é possível que possa ser vendido, mas por um valor relativamente baixo. Portanto, aqui avançados, nós temos que resolver o problema dos avançados. Não podemos andar com avançados que marcam 15 golos cada um por época, porque precisamos de um matador que nos leve aos bons velhos tempos em que não tínhamos que nos preocupar com a frente de ataque, porque tínhamos sempre um jogador de classe mundial. Lá está, andamos mal habituados. Em segundo lugar, eu já falei disto no famigerado episódio após o Braga. Há jogadores que já cá estão há 4, 5 anos e que vieram para cá na perspectiva de se valorizarem para chegarem a outro nível. Há vários jogadores nessa situação e nós chegamos a uma certa altura em que, se não lhes damos essa possibilidade, o que é que eles vão fazer? Vão fazer como o Herrera e como o Brahimi. Simplesmente não renovam e esperam que o contrato expire para depois escolherem o clube. É óbvio que o Herrera teve muito melhor sorte que o Brahimi, depois na altura não apareceu ninguém para o Brahimi. O Herrera, por acaso, apareceu um bom clube, mas não está a correr muito bem a vida. Mas é esse o perigo que corremos com jogadores como, e eu destaquei 4, que foi o Danilo, o Alex, o Corona e o Otávio. São jogadores que já cá estão há mais de 4 anos, todos eles. E todos os anos devem pedir para reunir com a administração e com o treinador. Mister, este é o meu ano, se puderem ouvir propostas, eu estou aqui. E pelo menos tenho expectativas destes gajos, 2 de 4. Então quem é que escolhes? É isso. Eu preferia claramente o Danilo e dos outros tenho muita dificuldade, talvez o Alex Telles. Os outros 2 foram os 2 melhores desta época. Ainda tens a questão de contrato também. Sim, o Otávio está em fim de contrato. Mais perto. Para o ano está em fim de contrato. É isso. E o Alex acho que também tem dúvidas. Mas eles no autocarro estavam, até o Vicker estava a dizer. Acho que o Alex, o Soares e o Otávio estão nessa situação. Para o ano expira o contrato. E Marega também.
São muitos. Portanto, é mais uma razão para pensar seriamente em Pode fazer meter aí o dinheiro com estes Marega na jogadores. slot, também é para o ano, são 5. Marega também. Pois, São podia, 2 anos e um podia estar emprestado, em pelo baixo. menos. E o último é uma situação estranha e polémica. Eu punha aqui a hipótese de vender o Marquezine. Porquê? Pô, ficaste contente com o Cláudio Ramos. Pois, ainda há isso. Mas eu já o ia propor, mesmo que não viesse o Cláudio Ramos. A questão é que o Marquezine, eu acho que pode acontecer com o Marquezine o que aconteceu com o Marega. Nós, quando fomos campeões com o Sérgio pela primeira vez, o Marega estava muito valorizado e se o tivéssemos vendido como ele queria, porque ele recusou-se a jogar a Supertaça porque queria ir embora, se o tivéssemos vendido nessa altura, tínhamos conseguido um preço que nunca mais vamos conseguir por ele. E eu acho que o Marquezine, apesar de só ter cá estado um ano, está numa valorização que nunca mais vai ter, porque ele já tem 32 anos ou 31 anos. E, mas há ofertas. E tenho. Não sei se há. Mas E por quanto é que tu concordo. vendias? Por quanto é que tu vendias? Por quanto é que tu achas? Por quanto é que tu vendias? O Marquezine 5 milhões. custou 7? Foi 7 que ele custou? 700. Qualquer coisa a rondar entre os 12,5 e os 15 eu já vendia. Fazer mais dinheiro com ele vai ser impossível no final da próxima época. Acho eu. É óbvio que ele, se tiver o rendimento que teve esta época, é possível que chegue ao final da próxima, também é possível vendê-lo por mesmo dinheiro, mas eu acho que não pela trajetória que ele teve, e não foi só no final que ele teve mal no Famalicão, ele teve mal no Moreirense, teve mal no jogo com o Benfica em casa. Sim. Já mesmo, eu não sei se foi nos jogos europeus, já não lembro qual foi, não sei se foi um dos Leverkusen que não gostei, enfim, não sei. Não, o Leverkusen acho que até defendeu bem. Mas há um outro jogo que eu não gostei dele. E há outra coisa. O Marquezine, enquanto cá estiver, está a tapar o Diogo Costa. Que acho que dos jovens é o que desta geração sempre pareceu o mais craque, ele e o Dalot. E acho que ficar mais um ano o Diogo Costa na retaguarda é mau para ele. E acho que toda a gente há de perceber, ele próprio, portanto ele se perceber que vai ficar a suplente, vai querer sair, ou emprestado ou transferido. E nós, como estamos nesta necessidade de dinheiro, se calhar a possibilidade é vendê-lo. E eu, se é para vender um ou outro, prefiro vender o Marquezine. Lá está, agora diz-me, tu achas que há alguém que quer comprar o Marquezine? Eu não sei, é um jogador internacional argentino que fez uma boa época no Porto campeão, eu acho que é possível vendê-lo. E é preferível vendê-lo a ele. Mas podemos fazer uma série de exercícios desses pelo plantel fora, mas eu gostava de falar do Marquezine porque acho que onde tens mais opções. Costa tens mais garantias. Costa tem garantia, dá perfeitas garantias e ainda por cima acabamos de contratar um bom substituto, um bom guarda-redes de plantel. É que tu Alex Telles não tens, isso é crónico já, não tens. Vais ter o Zaidu, não é? Vais ter o Zaidu. Não, mas não tens possível, mas não sabes. Quanto muito até para o Otávio é onde tens que conseguir mais alternativas. Eu pensei que eles hoje tens Baró e Vitinha, por aí fora. Fabieira. Não me surpreendeste, não me surpreendeste. Não fiquei desagradado com a tua surpresa. Pronto, mas é sempre um bocado estranho um gajo chegar ao final da época e pensar em colocar um gajo que chegou esta época e teve um bom desempenho. Mas e quando na globalidade teve um bom desempenho. E quando o contrataste já era a fundo perdido, não estavas a pensar em buscar, acho eu. Tipo. Sim, e há muita gente, e depois há muita gente que não julga o que eu julgo do Diogo Costa. Não é? E por isso pode chocar algumas pessoas, não é? Para muita gente é trocar o conhecido pelo desconhecido. E eu acho que não é bem assim, continuo a achar que o Diogo Costa pode ser ainda superior ao Marquezine. Já sei que o Marquezine há pormenores em que ele é top mundial, nomeadamente o jogo com os pés. Vamos esquecer o Famalicão, por amor de Deus. Mas é incrível, ele tem um desempenho a construir jogo com os pés que é muito raro nos guarda-redes. Mas acho até nisso o Diogo Costa não está assim tão longe como é um jogador muito acima da média nesse capítulo.
Muito bem, vamos Sim, fechar, isso também já dá para parar. que é a hora e meia. Voltamos então depois já das tá. férias. Pronto, Prometemos- acabamos a época com a venda de Marquezinho, não é? É. Fazemos o rescaldo depois do que foi e do que ficou. Olha, quando é que com acaba o polémica. mercado de transferências? Não, por acaso não sei. Interessante, deve ter sido mudada a data, não é? Deve ser 31 de Claro. agosto. É. Claro, isso tem que ser. Muito bem. Olha, fica Mas, uma última nota de rodapé. Nós estamos a gravar no dia, como já falámos, do Bayern Munique 8, Barcelona 2. Desde 2004, 2005, que não havia uma meia-final sem Messi e sem Cristiano Ronaldo. Há 15 anos, portanto. Sim. Acabei de... Leste isso no rodapé de quê? De onde? Não, foi ao bocado ao 0-0 procurar não sei o quê e era uma das notas de destaque. ainda bem que eles decidiram não atribuir a bola de ouro. Isso é que Sim, acho mais mas- estupidez. Qual é o argumento? Eu acho que sim. Olha, exatamente, porque o que é que vai pensar o Lewandowski se continuar a marcar Nunca na vida vai ser golos melhor. como marcou? O único É isso, argumento é é uma alguns estupidez. campeonatos não terem tido os jogos todos. Mas que estamos a falar de França? Pois foi, é isso, mas continua a haver Champions, que é no fundo o que decide isto. Claro. Não é? É os seus Bayern, Champions, os meu campeonatos do Deus. mundo. Não houve campeonato da Europa, que também podia ser outra coisa para decidir, mas há anos em que não há campeonato da Europa e é a Champions que decide. Portanto, O Bayern é incrível. São menos jogos este ano, não é? Na Champions e vão não, acho que já fizeram isso, não é? Já passaram o golos. número de golos marcados numa edição de uma forma brutal. Foram goleadas É isso, Arsenal, e- a Chelsea. Acreditável. esta pode vir a ser uma equipa histórica, uma equipa que dá 8-2 à Barcelona, sentido, pode não ser houve uma golos. equipa que vai ser lembrada no resto do tempo e se ganharem e não terem o seu melhor jogador galardoado, acho um absurdo completo. Olha, por falar em defesa mas- esquerdo, esse canadiano dava jeito. Hoteles. Estás a falar de quem? Do O gajo do esse- canadiano, eles o não gajo do se- defesa esquerdo do Bayern Munique é foi canadiano. Isso foi um, O que foi um o que verdadeiro, partiu o foi um segredo de verdadeiro, todos. foi um verdadeiro achado esse gajo. Eu acho que estava na MLS. Sei lá, eu não conhecia Olha, o gajo agora- quando vi Davis e não sei o quê. Está a ouvir o 11. Não, mas já é titular. Sim, Acho sim, que ele já sério, chegou a ser sério, com o eu- Costa. Esta época ele assumiu desde Sim, sempre. sim. Foi, encostou ao Alaba. O gajo acho que era O Alaba, não velocista. encostou, o ou Alaba algo do foi género. Encostou o para a Alaba central. para centro. Encostou para a central. O gajo acho que também tinha outras coisas, tinha outras aptidões para atletismo, algo do género, e o gajo conseguiu adaptá-lo. Tem assim uma coisa qualquer. Os próximos dias vão ser interessantes porque foi alguém que nos disse isso, não é? Os três clubes espanhóis que estão à procura de treinador. Tanto Real como Barça como o Atlético. Não vai sobrar algum para o Sérgio Conceição. Ah, vai lá aquele não tem histórico em Espanha. Falavas que o Zidane também ia saltar, mas não sei. Olha, e Não, faz sentido. outra nota de rodapé. Eu pensei que o Porto agora não sei se repararam, a hora em que eles divulgaram as contratações. Sempre à mesma. O Porto? Sim. Foi? Não Quarta e reparei. quinta, pensei que hoje também ia ser tipo o Zaidu. Ia ser sempre certinho, mas não. Mas é que horas? Tipo 18h45, por aí. Pois é a Final seguir de- à bola branca. Para eles não acertar. Tens bola branca, tens TSF e tens a Antena 1, que também Mas tem é programas de 18h15 a exportação. bola branca. Sim. Passou-se Mas tudo acho que para os canais de televisão também, os tóxicos, também têm esse esquema, acho eu. Eu não Eu vejo. acho que é durante esse programa, tipo mais transferências e tudo, que é para ver se eles falam do Porto. E assim eles são obrigados. Sim. Olha, e agora as redes sociais do Porto lançaram agora um jogador que foi contratado. E assim eles conseguem falar durante 2 ou 3 minutos do Porto. Parece-me bem. Pode ser Também estratégia. pode ser. E, pronto, mas eu gostava de se calhar despedir-me da época, de pedir desculpa aos ouvintes porque estes episódios foram um bocadinho mais longos, os de rescaldo, mas também queremos falar um bocadinho sobre a equipa, falar sobre uma equipa vencedora, na certeza porém de que para o ano não vamos ganhar nada. Claro. Porque vamos enfrentar uma equipa de outra galáxia, com um treinador de outra galáxia, que fala a língua de outra galáxia, porque eu não percebo muitas vezes o que ele diz, e vamos ter aqui uma alta grandes craques a fazer reforma dourada e não sei se vão estar a pagar impostos, porque acho que grande parte destas negociações que estão a decorrer, sobretudo as de Cavani, terão a ver
a escolher, estão a ver a melhor maneira dele não pagar muitos impostos em Portugal. Vai receber até aos 40. Que é isso, em suaves prestações. E, portanto, pá, é isso. Temos de aproveitar enquanto estamos a falar de um Futebol Clube do Porto vencedor, já que vamos claramente ser atrocidades no próximo ano. Estou ansioso por isso. Com isto, vou desligar o modo ironia e dizer que quanto mais entusiasmados este nosso adversário em particular partir para a época, mais gasolina teremos e se calhar melhor poderá correr, independentemente do plantel que tivermos, seja com 11 dias ou com 11 carraças. É isso. Subscrevo. Terminamos assim. Está fechado. Voltamos então. Um abraço. Tchau. Boas feiras a quem tiver. Isso. Tchau, tchau. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue